Salve pessoal, tudo bem com vocês? Bom, recentemente eu trouxe a parte 1 e a parte 2 desse mangá, e a pedido de muitas pessoas, aqui está a parte 3, onde contamos a história de Dokazuki, um professor que está tendo que cuidar de uma garota que veio de outro mundo, e ele não pode fazer ela chorar de maneira nenhuma, porque senão o planeta Terra será destruído. E nesse vídeo eu vou fazer um resumo do capítulo 5 e do 6. E caso você não tenha visto os capítulos abaixo desses, eu vou deixar uma playlist aqui na descrição, com todos os vídeos que eu fiz desse mangá. Então já pega essa pipoca e bora pro vídeo. A história começa com Kazuki dizendo que a situação tomou o pior rumo possível e que é o fim do mundo. E há 3 minutos atrás, antes disso acontecer, Satou estava tentando consertar a porta. Ela começa a ficar estressada e chama Kazuki de bastardo. E que quanto mais ela pensa nisso, com mais raiva ela fica. Em seguida temos Kazuki ligando para Satou, dizendo que vai ficar sozinho com a Loomis. E pergunta se ela está preparada para colocar o plano em prática. Ela dá uma leve esquecida, mas logo lembra. E ela diz para ele esperar um pouco, porque eles pensaram nesse plano ontem e que ela ainda não conseguiu preparar nada. Satou diz que só consegue falar pelas caixas de som da escola pelo próprio sistema de som dela, e que para isso ela teria que se infiltrar na escola no meio das aulas, mas que as salas de áudio sempre estão trancadas, e além disso ela teria que escapar das pessoas que usam a sala de áudio quando elas perceberem que tem alguma coisa errada. E Satou, animada, pergunta se essa não é uma missão de dificuldade S, mas Kazuki pergunta se ela está sorrindo e diz que vai deixar essa parte nas mãos dela. Satou sai da ligação e se questiona da frase "eu vou deixar em suas mãos", que Kazuki disse. E diz que, como sempre, ele acha que tudo é muito simples. Mas em seguida, ela diz que acha que pra ela é muito simples. E que conseguiu um A em abrir fechaduras. E temos uma lembrança de uma mulher dizendo para Satou que ela é incrível em fazer coisas inúteis. E pergunta por que ela não sai dali e vira uma ladra. E ela consegue consertar a fechadura e consegue entrar. E diz que consegue completar as missões mais difíceis. E se pergunta o quão boa ela é. Mas tinha uma garota dentro da sala e Satou pergunta quem ela é. E a moça se apresenta como um membro do clube de transmissão de rádio. E que deveria ser ela a perguntar quem é Satou. E a moça lembra do que falaram para todos na escola, que tinha uma invasora andando pelos arredores da escola, e que as características seriam um terno preto, um cabelo longo com um rabo de cavalo, e que por algum motivo ela anda com muita confiança. E logo a moça diz que é a invasora, e tenta ligar para a polícia, mas Satou a sufoca e consegue fazer a garota desmaiar. Satou diz que essa foi por pouco e diz que sente muito, mas que a existência da Terra depende disso. E então voltamos para o momento em que Loomis e Kazuki são presos juntos no armário. Kazuki começa a dizer que a vida dele já era. Loomis olha para a cara do Kazuki e pergunta o que ele está fazendo em uma situação como essa. E pergunta se não é o cara que toma a iniciativa. E Kazuki diz que não tem nenhuma intenção em beijar ela. E Kazuki fala que ela não pode pensar que essa situação é romântica e apropriada para um beijo. E que se ela pensar assim, ela não vai entender nada. Mas de qualquer forma, essa pergunta da Loomis eu só vou. Satou diz que está na hora de executar o plano. Ela liga o microfone e coloca o volume no máximo. E na hora que ela vai iniciar a transmissão, ela leva um empurrão. E pergunta o que aconteceu. E vemos que a garota que ela sufocou agora há pouco já voltou. A garota diz que, como a líder do comitê de transmissão de rádio, ela não vai deixar uma invasora fazer um anúncio, mesmo que custe a sua vida. Satou diz que não recomendaria isso. A garota pergunta o que, e Satou diz que é a segunda dan em judô, terceira dan em karatê e corda branca e capoeira. E que além disso tirou A no curso de artes marciais. E que não é pra ela pensar que vai escapar de forma segura depois de atrapalhar a sua missão. Mas a garota diz o mesmo para Satou. E que não é para ela subestimar o poder do clube de transmissão de rádio. E que anúncios de rádio são a vida dela. E Satou avança para cima da garota. Nesse tempo, Kazuki está se perguntando do que a Satou está fazendo. E pergunta quando a transmissão vai começar. E que ele já está no seu limite. Loomis pergunta para Kazuki se aconteceu alguma coisa e pergunta se ele não quer fazer aquilo com ela. Kazuki se desespera e diz que ela vai chorar sem erro se ele dizer não. E se pergunta o que ele pode fazer e que o plano que eles tinham montado falhou. E se pergunta o que ele deve fazer. Que uma resposta negativa naquele momento acabaria com o mundo e um beijo terminaria com ele sendo comido. Ele se pergunta se deveria beijá-la e diz que poderia beijá-la e fingir que nada aconteceu. E que a Loomis vai pensar que eles estão namorando. Mas ele vai garantir que nenhum dos dois vai ter nenhum progresso depois disso. E que se ele manter uma certa distância de Loomis, eventualmente ela vai se distanciar também. Além do mais, que um beijo hoje em dia não significa nada.
e que se for para salvar o mundo, um beijo é a melhor opção. Mas ele diz que não pode fazer isso porque ele é um professor e que não era para ele sair beijando as alunas dele. Mas rejeitar ela depois que tudo isso aconteceu é pior ainda. Ele diz que não pode desistir agora e que ainda tem que ter alguma coisa que ele possa fazer. Alguma coisa que vai tirar ele daquela situação e prevenir que a Terra seja destruída. E então Kazuki começa a procurar algo no bolso de Loomis, mas ela se incomoda e pergunta onde ele acha que está tocando, e que ela não lembra de ter dado permissão, e pergunta se ele está escutando. E diz que Kazuki está fazendo uma cara estranha. Kazuki consegue encontrar algo no bolso de Loomis e aparentemente era um alarme. Kazuki fica feliz e diz que Loomis fez um bom trabalho, mas que não tinha motivo para ela ficar com isso durante a educação física, mas agradece. E então Kazuki chama Loomis e diz para ela fechar os seus olhos. Então Loomis fecha e enquanto eles estão indo dar um beijo, Kazuki está procurando um alarme para poder ligar. E diz que assim que ele ligar vai fazer muito barulho e ela vai esquecer o beijo. E que aparentemente todas as garotas que estavam ali já voltaram para a sala. Então essa seria uma situação perfeita. E que essa foi por pouco, mas que ele conseguiu evitar tudo outra vez e finalmente liga o alarme. E de repente surge algo estranho fora da escola. As alunas ficam assustadas e uma delas pergunta o que está acontecendo, se isso é um apagão. Algumas garotas veem o que está lá fora e uma delas diz que é um círculo mágico. Uma delas diz que não sabia que ela sabia o que era isso, mas ela diz que é claro que sabe. E explica que círculos mágicos ajudam a usar magia, e que ele permite que com pouco esforço as pessoas usem magias poderosas. E uma das garotas fica orgulhosa desse conhecimento, e diz que era como é esperado de uma garota expert de universos paralelos. E uma das garotas questiona a frase, ajuda a usar magia, e que então significa que alguém vai usar magia. A garota diz que sim, e a outra garota reclama, dizendo como assim sim, e que elas não sabem o que vai acontecer e que elas precisam se apressar. Mas uma grande luz começou a sair desse círculo mágico, e Kazuki e Loomis que estavam no armário se assustam, e Loomis pergunta o que aconteceu, e que isso soou como um raio e que veio de fora da escola. Kazuki diz para Loomis esperar um segundo, e pergunta para ela se o alarme dela está conectado a um telefone. Ela pergunta o que ele quer dizer com isso, e diz que ela está com ele, assim como ele mandou. E de repente o Bakugou apareceu. Tô zoando, mano, mas parece um pouquinho. E Loomis diz que ela está com o que Kazuki deu para ela, e o que a mãe dela tinha dado. E Kazuki pergunta do porquê ela está com ele, e Loomis pergunta se Kazuki usou ele, e ele diz que sim. E Kazuki começa a lembrar do que Loomis disse antes, que a pessoa consegue fazer o opressor sentir mais dor do que a morte. E começa a chorar, perguntando o que vai acontecer com ele e se ele vai morrer. E se esse som de agora foi culpa dele. Loomis diz para ele se acalmar, e que ela não tem certeza também. E que a mãe dela não daria algo que pudesse eliminar uma pessoa por causa de um simples erro. Mas considerando que quem veio é a mãe dela, coisa boa que não seria. As alunas começam a se perguntar o que está acontecendo, e perguntam se aquilo foi um raio de luz que acertou o chão, e que a quantidade de pó que subiu foi enorme. E uma sombra aparece, e se perguntam se é uma pessoa. E descobrimos que quem chegou foi a Lorde Demônio, e diz que tem muitos insetos ali. E ela se apresenta, e diz que vai eliminar todos os insetos malditos, e diz para desaparecerem. E uma das garotas reconhece ela, e diz que é a Lumianes. E a garota novamente diz que não sabia que ela sabia disso, e ela diz que é claro que sabe. E explica que a rainha de Overlog é a mais forte e mais perigosa do Lorde Demônio, e que os rumores diz que ela já eliminou 108 imigrantes de outros mundos. E que ela é a mãe de uma aluna do terceiro ano da classe 3, Loomis. E uma das garotas relembra de Loomis, e uma delas pergunta o que ela está fazendo aqui. E uma delas diz que ela pode estar vindo para assistir algumas aulas para ver como a Loomis está saindo. Mas uma das garotas diz que provavelmente não. Lumiane chama as alunas de insetos malditos, uma escória nojenta. E uma das alunas diz que uma mãe que veio assistir às aulas da filha não compararia humanos com insetos. Lumianes começa a se questionar e diz que aquela flauta mágica que ela tinha dado para Loomis era para ser usado só quando ela estivesse em perigo, e que quando a flauta é ativada, manda um sinal para ela, para que ela venha e elimine essa ameaça. E que agora mesmo ela foi ativada e pergunta onde está Loomis, e que é para mostrar para ela em 3 segundos, ou então ela vai destruir a Terra. As garotas ficam assustadas e perguntam se isso é alguma piada de outro mundo,
E uma das garotas começa a chamar Loomis, e uma delas diz que ela não está ali. E de repente aparece a Satou com uma Alp, e diz que o alvo está na mira. E diz que ela é um perigo classe SSS para a Terra, por causa da cláusula de emergência de outros mundos, e que vai prosseguir e eliminar o alvo. E diz que a sua nota de tiro foi B, mas que não tinha como ela errar nessa distância. E então Satou atira, mas ela não acerta, e ela diz que isso é impossível, e que não é possível que a Lumiane sabe que ela iria atirar nela, e pergunta se ela consegue se proteger automaticamente. Lumiane diz que tem um inseto enchendo seu saco, e Satou diz que precisa tentar de novo, mas Lumiane faz com que o lugar que Satou estava explodisse. As garotas ficam assustadas e se perguntam o que está acontecendo, e que o prédio da escola simplesmente explodiu. E uma das garotas diz que isso foi provavelmente o inferno em chamas, e que vemos que Satou conseguiu fugir, mas que achou que iria morrer. Lumiane diz que os 3 segundos se passaram, e que então é o fim da Terra. E mano, haja coluna para os balões desse tamanho, véi, pô! E que por isso ela foi contra esse intercâmbio de estudo, e que esses insetos que machucaram a Loomis não mereciam viver mais nenhum segundo. E Lumiane solta um ser estranho e diz para os humanos sentirem medo dela. As garotas dizem que estão com mau pressentimento, e uma delas diz que essa magia é proibida, chamada de comedora de estrelas, e que ela literalmente consome a energia de estrelas e depois explode em uma supernova, e que as pessoas só podem ver enquanto estão vivos. E Lumiane diz que é o fim. Mas Loomis aparece e diz para ela parar, e que a flauta foi tocada por engano, e que não aconteceu nada com ela. E Lumiane pergunta se ela está bem. Loomis diz que suas colegas estão vendo, mas Lumiane diz que estava muito preocupada, e pergunta se ela está bem ou se está ferida, e Loomis diz que não, e que era para ela apertar o botão só quando o perigo fosse iminente. E uma das garotas diz que ela se sentiria muito melhor se alguém mandasse aquele monstro que Lumiane trouxe para bem longe. E então Loomis pede perdão e diz que a sua mãe é uma generosa e sábia rainha, mas quando se trata dela, ela é muito dura. E uma das garotas diz que é uma mãe muito boa com sua filha, e a outra diz para ela parar de fazer isso. E Loomis diz para a mãe dela se desculpar também, e ela diz que está bem e que vão deixar elas irem. E uma das garotas diz que não precisa chamar elas de insetos. Loomis diz que vai pedir para a mãe dela consertar as coisas que ela quebrou, e novamente pede desculpas. E as garotas dizem que não foi culpa da Loomis, e que Loomis não deveria se desculpar. Mas uma das garotas pergunta se elas viram aquela explosão, e se elas não teriam medo de deixar uma pessoa tão perigosa assim na escola. Mas uma das garotas vai até Lumiane e diz que é sua fã, e se ela poderia dar um autógrafo, e que se não for nenhum incômodo, tirar uma foto juntas também. E Kazuki começa a se aproximar, e Kazuki pergunta o que está acontecendo, e as garotas perguntam para ele se ele não está um pouco atrasado. Mas ele diz que não consegue acompanhar o ritmo delas por serem jovens. E elas dizem que a mãe de Loomis está aqui. E ele se assusta e dizem que ele estava preocupado com a Loomis. E se perguntam se Loomis vai voltar com ela. E então Kazuki diz que ela é diferente do que ele estava imaginando. E que pensou que ela seria mais assustadora. E durante a foto com a Luna, Lumiane encontra Kazuki e faz uma cara de que não gostou nem um pouco. As garotas dizem que o céu está escuro e Lumiane pergunta o que está acontecendo e por que tem um homem nessa escola. Kazuki fica assustado e diz que ele é só um professor e que isso é normal. E Kazuki se apresenta para Lumiane e que ele é o professor encarregado da sala da Loomis. E Lumiane se questiona dele ser encarregado e chama ele de estúpido. E diz que a criatura chamada homem só pensa com a cabeça de baixo. E sério, mano, eu ri muito disso quando eu tava olhando pela primeira vez, velho. Ela diz que a cabeça de baixo estão acima da teoria, fé e moralidade, e que os homens são escravos da cabeça de baixo, e que nenhuma outra criatura seria mais adequada para uma escola de garotas do que uma professora, e que por estar só entre mulheres permite que ela estudasse só no exterior. Mas se um homem que dá aulas, a história é diferente, sem mencionar que é o professor da sala, e que esse homem deverá sair da escola agora mesmo, e se ele disser que não irá, ela vai eliminar ele. Loomis diz que é para ela parar, e que o órgão que pensa se chama cérebro e não a cabeça de baixo. Kazuki diz que isso é verdade, mas que o problema é outro. E então Lumiane diz que no final o homem sempre faz a mulher chorar, e que por isso ela vai eliminar ele para Loomis não chorar. Mas Lumi diz que Kazuki é diferente e que ele nunca iria fazer ela chorar. Kazuki fica impressionado, e uma das garotas no fundo diz que isso parece uma confissão. E Lumiane se questiona de Kazuki
e que Kazuki não faria Lumi chorar, e pergunta se é isso mesmo. E Lumi diz que sim, e a mãe dela pergunta se ela tem certeza, e ela diz que sim. E Lumienes pergunta se Lumis apostaria sua vida nisso. E Lumi diz que sim, que aposta sua vida que Kazuki não fará ela chorar. E Kazuki diz para Lumis que ela não precisa fazer isso tudo. E Lumienes diz que vai fazer um teste. E que se ele passar, Lumis poderá continuar estudando no exterior. Mas se falhar, ela ficará com a vida de Kazuki. E ele se assusta e se questiona do porquê apostar a vida dele. E pergunta que tipo de teste será. E então, Lumienes começa o julgamento da grande rainha demônio. Bom pessoal, esse foi o vídeo, espero ter gostado, e é a partir de agora que os problemas de Kazuki vão começar a aumentar. Mas vocês só saberão quais são quando eu trazer a parte 4 desse vídeo. Desde então eu agradeço demais a todos que assistiram. E se você ainda não viu a parte 1 e 2 desse mangá, eu vou deixar minha playlist com todos os vídeos aqui na descrição. A sinopse do mangá juntamente com seu nome estarão todas na descrição desse vídeo, caso você tenha curiosidade de saber mais da história. Então é isso, até o próximo vídeo, falou!